Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo da série de Escolhendo Seu Candidato, sendo que agora abordando o Executivo. Como também no vídeo do Legislativo eu vou estar falando de eleições municipais, porque nós estamos em ano de eleição municipal, mas atende também para o mesmo patamar estadual e federal, com as adaptações. Eu quero também dizer para vocês uma coisa importante, que independente da série, eu vou estar postando vídeos dentro do princípio do palpiteiro, em que eu vou abordar todo tipo de assunto, não só de política. Na verdade, essas séries, essa página do YouTube palpiteiro é para eu expor a vocês, trocar ideia com vocês, trocar meus pensamentos com vocês, minha forma de ver o mundo, em todos os sentidos. Então eu posso ir de futebol a política, de filosofia a ciências exatas, posso falar de qualquer coisa. E especificamente no caso de política, eu provavelmente no Facebook Walter Palpiteiro, você pode procurar no Facebook Walter Palpiteiro, manda seu pedido de amizade, todas as pessoas vão ser aceitas, a única coisa que eu exijo é que haja respeito, que aliás é o que todos atualmente pedem, é que você pode postar o seu pensamento, desde que você o faça com respeito. Ok, então o que acontece? Essa série serão 3 vídeos que eu vou ver, como pela premência de tempo, né? Eu vou fazer esses vídeos aqui em sequência para publicá-los o mais imediatamente possível, tá? Então eu quero começar a conversar com vocês a respeito disso, passando um dado da ONU que fala que a conclusão que a ONU chegou é que nós temos aí 1,5 no mundo, né, bilhão de pessoas produzindo para sustentar os quase 7 bilhões, os em torno, né, de 7 bilhões e meio de pessoas existentes. Ou seja, você tem algo em torno de 20% da população produzindo para sustentar os 100%. Isso faz com que a pobreza seja abundante em todos os países do globo. Nós temos, mesmo nos países desenvolvidos, nós temos bolsões enormes de pobreza, situações extremamente precárias de pobreza. O que é importante nisso? É importante da gente ter essa consciência, porque isso prova para nós que as estruturas econômicas, as propostas econômicas existentes no planeta, elas falharam. Não importa se ela é capitalista ou se ela é comunista, neoliberal, socialista, não interessa. Todas falharam, porque elas não foram capazes de produzir riqueza de forma igualitária, elas não foram capazes de distribuir o que é produzido no mundo para todas as pessoas. Então, independente do pensamento que você tenha econômico, daquilo que você entenda como pensamento econômico, daquilo que você possa achar que é melhor ou pior, o fato é que nenhuma delas funcionou. Todas as propostas existentes falharam em trabalhar, em evitar, em impedir a pobreza. Tá? O que nós podemos fazer? Bom, até que algum pensador, alguém consiga imaginar uma forma diferente de economia, que fosse totalmente diferente de tudo que existe, e eu acho que não vai conseguir pensar. Por que ele não vai conseguir pensar? Ou melhor, mesmo que alguém pense em um sistema econômico melhor, o fato
é que dificilmente isso vai ser implantado, porque o nível de egoísmo, e eu falei sobre essa questão do egoísmo em relação ao voto no último vídeo de legislativo, mas o egoísmo humano, ele é de tal ordem que ele leva as pessoas a estarem sempre acumulando principalmente riquezas. As pessoas acumulam riquezas muito além de qualquer limite imaginável. E você não consegue, é difícil de entender uma coisa dessa, porque esse acúmulo de riqueza, não que ele seja ilegal, mas ele, eu diria que ele não é ilegal, mas ele é imoral, porque você acumular coisas que você não vai usar, que você nem em vida, e muito menos na morte, porque você não carrega nada disso, é uma coisa meio ilógica, enquanto você tem milhões de pessoas passando fome, notadamente em continentes como a África, a Índia, que tem que aquele sistema de castas da Índia leva a níveis de pobreza brutais. A própria China, possui, você tem um grupo reduzido que soube ou foi beneficiado ou soube se aproveitar do capitalismo chinês, que a gente não pode exatamente chamar de capitalismo, mas tem muita gente que se beneficiou, mas a grande massa da população enorme da China continua na miséria, bolsões gigantescos de pobreza no binômio México-Estados Unidos. E o que acontece? Isso tudo, no fundo, o principal motivo não são os modelos econômicos, mas sim o ser humano dentro desse modelo econômico. Bom, aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com escolha de candidato a prefeito? Bom, é porque eu quero que você entenda uma coisa importante. É no município que as coisas acontecem, trazendo aqui para a nossa realidade, mas isso aí no mundo inteiro é assim. A coisa acontece nos municípios. Então o que acontece? Se você iniciar essa reforma política, que em última análise, quando eu proponho a você mudar a tua maneira de votar, mudar a tua maneira de pensar seu voto, você entender que o voto é uma atitude altruísta, você não vota para você vota para a comunidade. Quando você muda esse pensamento, quando você começa a buscar um candidato que tenha o foco dele nessas pessoas, nas pessoas da comunidade, você começa um movimento de revolução, de uma revolução, ou talvez evolução seja o nome. Não, porque eu não acredito na evolução desse sistema, mas você vai realmente causar um impacto no sistema e obrigar a que o sistema comece a pensar suas atitudes. E a gente precisa começar isso aonde está mais próximo da gente. Por isso a questão das prefeituras. Mas o pensamento é totalmente válido para os governos estaduais e governos federais. Nós temos que pensar diferente no nosso voto. Bom, essa é uma questão bastante óbvia, e eu não quero, nenhum vídeo dessa série pretende, nem vai pretender discutir ideologias, tá? Mas sim apresentar uma outra forma de vocês pensarem o seu voto. Esse sempre foi o objetivo. Bom, eu vou repetir aqui uma coisa que eu disse no primeiro vídeo do Legislativo, mas cabe eu repetir aqui. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Eu estou fazendo esse trabalho porque depois de 35 anos vivendo política, tentando melhorar as condições dos mais pobres na cidade que eu moro, ajudando a eleger pessoas que eu sempre pretendi que desenvolvessem trabalhos voltados ao pobre, eu percebi uma coisa: sempre acabava do mesmo jeito. A cada campanha que eu participei, o que eu vi eram discursos vagos, recheados com promessas vagas, porque elas não tinham solidez de base nessas promessas. E que a determinadas eleições elas eram devidamente esquecidas no primeiro dia de mandato,
nunca privilegiaram realmente os que mais necessitavam e sempre alegaram as mesmas razões de falta de dinheiro, de falta disso, de falta daquilo. Bom, e o que eu pretendi com essa série é justamente fazer uma campanha contra esse tipo de atitude. Evidente que eu não pretendo mudar tudo agora em 2020, eu não pretendo, isso é um processo. Eu diria que eu estou startando um processo para que as coisas avancem, cresçam no futuro. Muito bem. Agora, eu quero fazer uma rápida análise sobre como as campanhas para executivo, no caso nosso prefeito, desse momento, acontece. Então você vê lá o candidato, aí ele vai lá, antigamente quando tinha comício, comício era uma coisa divertidíssima. Nos outros vídeos, uma hora eu começo a contar vários casos que eu presenciei em termos de comício, que foram situações divertidas. Mas você vai ao candidato que vai para a televisão, vai para a rede social e fala assim, não, porque eu vou investir na educação, na saúde, no transporte público, e no caso de algumas cidades como a que eu moro, o turismo será incentivado para alavancar emprego. Eu ouvi esse discurso 35 anos. Aí você vai no candidato B. Vou investir na educação, na saúde, no transporte público e o turismo vai ser incentivado para alavancar emprego. Vai para o candidato C, para o candidato D, para o candidato E. Vou investir em educação, saúde, transporte público e no caso da minha cidade, o turismo vai ser incentivado para alavancar emprego. Bom, como vocês perceberam, todos os candidatos dizem a mesma coisa. Não tem diferença. Você não vai conseguir achar diferença, porque não tem diferença. Aí o eleitor acaba votando naquele que ele acha mais bonzinho, naquele que já tem alguma experiência, ou então porque é o candidato de primeira vez, como executivo, às vezes ele tem uma experiência de vereador, e aí ele se candidata a executivo, ou então ele é totalmente desconhecido, saiu do nada, e aí eles votam em quem saiu do nada, como se isso fosse algum aval de competência, o que não é. Ou seja, o voto sai por critério de coisa nenhuma. Ou seja, tudo aquilo que eu mostrei a vocês na série do Legislativo acaba acontecendo, os procedimentos acabam acontecendo dentro da realidade de cada situação executiva e legislativa, mas acontece da mesma maneira. Muito bem. Então, como nós começamos a pensar um novo modo de escolher o candidato do executivo, o prefeito? Vou falar prefeito, tá? Mas serve para todo mundo. Mais uma vez lembrando. Qual é o segredo? Qual é a grande saída disso? É a pergunta: como? Vou investir na educação. Como? Vou investir na saúde. Como? Por quê? É preciso obrigar esses candidatos a te apresentarem como é que eles vão fazer, o que eles vão fazer, o que há intenção, essa carta de intenção. Todos eles têm a mesma coisa. Vão lá, preenchem aquele papelzinho que eles são obrigados a entregar lá na Justiça Eleitoral, preenche aquela carta de intenção, que também não sei para que tem aquela porcaria, essa porcaria de entregar o que eles chamam de programa de governo, que é meramente uma carta de intenção muito vaga, sem princípios, sem dizer como, porquê, de onde vem dinheiro, de onde vem as coisas, como é que isso vai acontecer. Então, e também ninguém cobra. Não vi ainda mecanismos. Para que registra essa carta de intenção se não existe mecanismos de cobrança posterior? Se isso aí ninguém fiscaliza, não foi normatizado, como é que isso vai acontecer? Bom, então o que acontece? O que nós precisamos se temos acesso ao candidato, encosta ele na parede. Se você não tem acesso, caso de governo estadual, coisa parecida, que as campanhas são mais genéricas, você tem que prestar atenção, você tem que ir no TSE ver que porcaria de programa que ele registrou. Segundo, que ele aprenda a dizer como. Atualmente, com as redes sociais, você pode perguntar muito mais esse como. Se você prestar atenção, mesmo independente de onde está a candidatura, o como funciona melhor. Muito bem. A cada promessa, a pergunta que você tem que fazer é como? Como é que vai fazer? E suas variações. No próximo vídeo eu começo a desenvolver melhor esse assunto.
Até já.